Primeiro eu peço que tu se inscreva no nosso canal do YouTube. Ative o sininho todos os dias, estamos postando historias sobre Elon Musk e Lionel Messi. Em 2024, Elon Musk, o inovador por trás da SpaceX, fez história ao realizar o que muitos consideravam um feito impossível: estabelecer uma missão tripulada a Marte. A missão, que tinha como objetivo inicial a coleta de dados e a análise do planeta vermelho, acabou se tornando muito mais do que uma simples exploração científica. Ao invés de apenas confirmar as suposições sobre a geologia marciana, Musk e sua equipe se depararam com uma revelação que os deixaria sem palavras. O que eles encontraram em Marte não era apenas uma nova fronteira para a humanidade, mas algo muito mais profundo e misterioso. A jornada da tripulação foi marcada por um esforço exaustivo. A bordo da Endeavour, a nave projetada pela SpaceX, eles viajaram por meses até alcançar a órbita de Marte. A primeira missão consistia em instalar uma estação de pesquisa e realizar uma série de experimentos para coletar amostras de solo e analisar a atmosfera. Era uma expedição científica rigorosa, pautada por anos de planejamento e inúmeras simulações. Ao pousar na superfície marciana, a equipe ficou maravilhada com a vastidão do deserto vermelho. Os astronautas começaram a realizar suas tarefas com precisão, mas algo no horizonte começou a chamar a atenção de Musk. A uma distância considerável, uma formação estranha se destacava contra o terreno árido. A princípio, Musk pensou ser apenas uma ilusão causada pelas condições de luminosidade. Contudo, ao se aproximar com mais cautela, ele percebeu que aquilo não era uma simples formação rochosa. Era uma estrutura geométrica, perfeitamente alinhada, que não se parecia com nada que a ciência humana pudesse explicar. Intrigado, Musk liderou sua equipe na investigação mais profunda dessa formação. Era algo que, à primeira vista, desafiava todas as explicações científicas que eles haviam aprendido até então. As pedras estavam dispostas de maneira muito mais precisa e ordenada do que qualquer processo natural poderia criar. Ali, no deserto marciano, estavam vestígios de uma civilização, ou, pelo menos, algo que se assemelhava a isso. As paredes das estruturas tinham marcas incomuns e símbolos esculpidos em sua superfície pareciam de outra época ou talvez de um outro mundo. Eram padrões geométricos intricados, algo que não se parecia com nenhuma civilização conhecida na Terra, muito menos com qualquer evidência de vida marciana que a ciência já havia registrado. Enquanto os astronautas se aprofundavam nas ruínas, a sensação de uma presença distante pairava no ar, como se estivessem sendo observados. Musk, sempre racional, tentava não se deixar levar pela excitação, mas a perplexidade de sua equipe era palpável. Ninguém sabia o que aquelas estruturas significavam ou como poderiam ter sido construídas. O mais assustador de tudo era que, apesar de aparentemente antigas, as ruínas pareciam estar em condições surpreendentemente boas, sugerindo que tinham sido construídas por seres com um nível tecnológico muito superior ao esperado para Marte. Os símbolos nas paredes das construções eram enigmáticos. Nenhuma das linguagens conhecidas pela Terra correspondia a eles. A equipe de cientistas de Musk tentou por horas decifrá-los, mas sem sucesso. Era como se um conhecimento perdido e incompreensível estivesse ali, esperando ser descoberto. Alguns desses símbolos possuíam uma geometria tão avançada que desafiavam a física clássica, sugerindo um domínio das leis naturais que parecia impossível. A descoberta levantava questões que iam além da simples exploração espacial. O que acontecera com essa civilização? Como eles poderiam ter vivido em um ambiente tão inóspito? E, mais importante, o que exatamente havia acontecido para deixar esses vestígios de uma inteligência avançada para trás? Musk, sempre curioso e ávido por novas descobertas, sabia que aquilo poderia representar uma das mais importantes descobertas da história humana, mas também entendia a enorme responsabilidade que vinha com essa revelação. A equipe de Musk, em uma tentativa de entender mais, começou a realizar uma série de testes para estudar os materiais das ruínas. No entanto, logo começaram a ocorrer eventos inexplicáveis. À medida que mais e mais dados eram coletados, sinais estranhos começaram a interferir nos sistemas de comunicação da Endeavour. Às vezes, sinais de rádio vindos de Marte pareciam distorcidos, como se houvesse algo ou alguém tentando interferir na transmissão. Essas anomalias começaram a aumentar, criando um clima de tensão entre os membros da missão. Musk,
Por mais cético que fosse, não podia ignorar que algo estava acontecendo, algo fora do controle de sua equipe e da compreensão humana. Foi nesse ponto que ele tomou uma decisão difícil. Algo no que haviam descoberto em Marte era tão profundo e possivelmente perturbador que ele não podia compartilhar com o mundo imediatamente. Ele sabia que o impacto dessa descoberta poderia ser devastador, não apenas do ponto de vista científico, mas também cultural e psicológico. Revelar ao mundo que Marte já havia sido habitado por uma civilização avançada ou que sinais dessa civilização ainda existiam poderia abalar as fundações de tudo que a humanidade acreditava sobre o seu lugar no universo. O medo de que o conhecimento pudesse ser usado de maneira errada ou que a população mundial não estivesse pronta para lidar com uma verdade tão grande pesou sobre seus ombros. Musk optou por manter as descobertas em sigilo, deixando apenas uma pequena equipe ciente do que havia sido encontrado. Mesmo assim, ele sabia que, com o tempo, a verdade viria à tona. O que acontecera em Marte poderia ser uma chave para o futuro da humanidade, ou um mistério que nunca seria completamente desvendado. Por enquanto, o segredo permaneceu em Marte, guardado nas ruínas de uma civilização esquecida, com Elon Musk como o único a conhecer a verdade. Mas, à medida que a exploração espacial avança e a tecnologia da SpaceX continua a evoluir, uma pergunta paira no ar. Até quando Musk será capaz de esconder o que realmente encontrou em Marte? Elon Musk estava completamente absorto no visor de sua lente especial, os olhos fixos nas ruínas marcianas diante dele. As imagens em alta definição que surgiam na tela eram fascinantes, mas também desconcertantes. À medida que ele se movia em torno das formações, símbolos complexos e intrincados apareciam, como se estivessem tentando transmitir uma mensagem, mas ele não conseguia compreender. Cada símbolo parecia desafiá-lo, como se fosse uma língua de outra civilização, avançada e desconhecida, com padrões geométricos e inscrições que pareciam desviar do conhecimento humano. O som ambiente da nave e os murmúrios dos outros astronautas eram abafados pela crescente sensação de mistério e urgência. Musk continuou a olhar, imerso em cada detalhe que aparecia em seu visor. Seu coração batia mais rápido a cada nova descoberta. Então, algo distante no horizonte chamou sua atenção. Uma formação rochosa, que parecia uma simples elevação no terreno, começou a emitir uma luz pulsante, fraca mas inconfundível. Era um brilho suave que subia do solo, como se algo dentro da rocha estivesse agindo ou respondendo a algum estímulo. Ele ajustou sua lente para examinar a origem da luz. O brilho não se comportava como a luz solar refletindo nas pedras ou qualquer outra característica natural de Marte. Era diferente, quase artificial, com uma cadência regular, como um sinal. Musk sentiu uma leve inquietação. Não era só a luz que o perturbava, mas a sensação crescente de que algo ou alguém estava observando, algo além do alcance de sua compreensão. Com um impulso súbito, Musk olhou para o céu. Marte estava quieto, com suas estrelas distantes brilhando, mas ele sentia como se o vazio ao redor fosse mais espesso, mais pesado. Era como se o silêncio do espaço tivesse sido quebrado por algo que ele não conseguia identificar. Ele olhou para seus colegas de equipe, mas todos estavam tão absorvidos em seus próprios estudos que ninguém parecia notar o que ele estava sentindo. Musk respirou fundo e, sem dizer uma palavra, se afastou das ruínas, com a mente trabalhando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele precisava pensar. As implicações do que poderia ter encontrado eram enormes, mas ainda havia mais a ser analisado. Decidiu que a melhor forma de lidar com isso seria consultando os líderes da SpaceX e a NASA diretamente. Dentro da nave, ele entrou na sala de comando, onde um terminal de vídeo estava pronto para a comunicação com a Terra. Ele acionou a chamada de vídeo e logo a tela se iluminou com as imagens de alguns dos principais colaboradores da SpaceX e da NASA. Seus rostos estavam iluminados pela luz suave do terminal, todos atentos, esperando que ele trouxesse novas atualizações sobre o progresso da missão. Elon não se deu ao luxo de um sorriso, nem de palavras de ânimo. Seu semblante estava sério, os olhos, normalmente confiantes, agora estavam marcados pela dúvida e pela tensão. Ele se sentou, com a mão esquerda apertando o rosto enquanto a direita repousava no teclado. A conversa que ele estava prestes a iniciar não seria simples. Pessoal,
Preciso ser direto, disse ele com uma voz que exalava seriedade, mas também um toque de cautela. Eu não posso contar tudo, mas há algo em Marte. Algo que vai além da nossa compreensão. Ele fez uma pausa, como se as palavras que estava prestes a dizer precisassem ser escolhidas com cuidado. Não é apenas sobre explorar o espaço, é sobre o que podemos aprender com isso. O que encontramos, isso pode mudar tudo, mas não podemos arriscar. Seus colegas o olharam, confusos e ansiosos, esperando uma explicação mais clara. Mas Musk sabia que, se revelasse demais, as consequências poderiam ser catastróficas. Eles não estavam preparados para entender a magnitude do que ele havia descoberto. Não apenas as ruínas ou os símbolos, mas a sensação de que algo mais, algo além do que seus sentidos poderiam captar, estava presente em Marte. Algo que parecia observar, talvez até esperar, que eles continuassem a explorar. Uma sensação desconfortável, quase sobrenatural, havia se apoderado de seu ser. Ele sabia que, ao compartilhar aquelas informações, poderia desencadear uma série de reações imprevisíveis. O pânico poderia se espalhar, não apenas entre as equipes de pesquisa, mas também entre a população mundial. Uma descoberta dessa magnitude, uma civilização perdida, sinais de inteligência extraterrestre, ou qualquer outra explicação que poderia surgir, poderia abalar a fé das pessoas no que sabiam sobre o universo. A paranoia poderia se instalar, os governos poderiam querer intervir, e as implicações para o futuro da exploração espacial poderiam ser imprevisíveis. Musk sentiu que não era o momento de lançar uma informação tão explosiva. Eu sei o que vocês estão pensando, continuou Musk, agora com uma expressão mais séria. Mas, por enquanto, precisamos continuar investigando com discrição. Não podemos arriscar que o mundo saiba disso. Não estamos prontos. E, sinceramente, eu não sei o que isso significa para o futuro. Não sei o que pode acontecer se formos mais longe. Ele olhou para cada um de seus colegas com um olhar de seriedade profunda. Eu tomei uma decisão. Vamos continuar o trabalho, mas o que encontramos ficará aqui por enquanto. Vamos manter isso entre nós. Os líderes da NASA e da SpaceX, embora visivelmente preocupados, sabiam que não havia como refutar a decisão de Musk. Ele estava liderando a missão, e sua intuição era normalmente impecável. Mas ninguém sabia o que o futuro reservava. O que quer que Musk tivesse encontrado estava além das capacidades deles de compreender naquele momento. Musk desligou a comunicação e ficou sozinho, olhando pela janela da nave para a vastidão de Marte. Ele se sentia como se tivesse descoberto um segredo profundo, algo que poderia transformar a humanidade para sempre, mas, ao mesmo tempo, sabia que o conhecimento também trazia grandes responsabilidades. O que quer que estivesse em Marte, ele não estava pronto para compartilhar com o mundo. Não ainda. Musk estava em seu escritório na Terra, cercado pela escuridão da noite, apenas iluminado pela luz suave da tela diante dele. A imagem projetada na tela era de Marte, o planeta vermelho, tão distante e misterioso. Ele fixava o olhar naquela imagem, a mente fervilhando de pensamentos, mas sem saber como avançar. Ele estava sozinho, com as únicas presenças sendo seus próprios pensamentos, e os ecos da missão que havia sido tão cuidadosamente planejada. Sua expressão era grave, como se o peso da descoberta que ele fizera estivesse se tornando insuportável. Ali, em sua sala de comando, ele se via diante de uma escolha que mudaria tudo. Musk sabia o que havia encontrado em Marte. Vestígios de uma inteligência alienígena, estruturas, símbolos, sinais de algo muito além do que a humanidade havia encontrado até então. Mas, por mais extraordinária que fosse essa descoberta, ele também sabia que não estava pronto para compartilhar com o mundo. O que havia em Marte estava além da nossa compreensão, além das nossas capacidades tecnológicas. A tecnologia humana, por mais avançada que fosse, não estava preparada para desvendar os segredos que Marte parecia esconder. Ele sentiu uma pressão crescente, não apenas de sua equipe e de seus colaboradores, mas também da própria humanidade, que agora olhava para ele como o líder da exploração espacial. Cada parte de sua mente gritava para que ele revelasse a verdade. Era uma descoberta tão monumental, tão capaz de transformar o destino da humanidade, que ele se perguntava se esconder a verdade
era a coisa certa a fazer. Mas, por outro lado, a pressão do desconhecido pesava sobre ele. O que aconteceria se o mundo soubesse? O que faria o público, os governos e as potências mundiais diante da possibilidade de que uma civilização alienígena já havia existido em Marte? Musk sabia que a revelação poderia causar um colapso de ordem global. Ele temia que o medo, a dúvida e a insegurança se espalhassem, algo que a humanidade ainda não estaria preparada para lidar. Se a verdade fosse compartilhada, seria mais provável que isso gerasse pânico do que uma busca por respostas. Com esses pensamentos em mente, Musk se levantou da cadeira e caminhou até a janela de seu escritório. A visão da Terra à sua frente, tão vasta e cheia de vida, parecia contrastar com o vazio que ele sentia dentro de si. Ele olhou para o horizonte distante, refletindo sobre a responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Ele havia sido escolhido para liderar a exploração espacial, para conduzir a humanidade a novos mundos. Mas agora, ele tinha algo muito maior em suas mãos. Um mistério de proporções incalculáveis. A descoberta de uma civilização alienígena em Marte poderia ser a chave para um novo salto de conhecimento e tecnologia, mas também poderia ser uma ameaça a algo que a humanidade não estava pronta para compreender ou lidar. Ele se perguntou se estava tomando a decisão certa. A verdade poderia ser a salvação ou o fim de uma era. Ele ponderava sobre a natureza do segredo que mantinha, o peso de ocultá-lo, sabendo que poderia mudar tudo. Será que ele estava certo em esconder esse conhecimento, ou estaria adiando inevitavelmente o momento em que o mundo teria que encarar a realidade de que não estavam sozinhos no universo? Enquanto ele olhava para as estrelas, uma sensação de incerteza se instalava. Marte estava ali, ao alcance de suas mãos, mas o segredo que ele carregava era tão grande que ele se perguntava se a humanidade algum dia estaria pronta para entendê-lo. Os próximos passos eram incertos. Será que ele deveria continuar a pesquisa sozinho, sem que o mundo soubesse? Ou seria a hora de revelar aos outros o que ele havia encontrado, correndo o risco de perder o controle da situação? Musk sabia que esse segredo não poderia ser guardado para sempre, mas ele não podia deixar de sentir que, por mais que o mundo fosse curioso e desejasse a verdade, talvez nunca estivesse preparado para aceitar. Mais uma vez, ele olhou para a tela de seu computador, onde uma imagem brilhante de um dos símbolos de Marte piscava lentamente. O brilho parecia chamar sua atenção, como se o símbolo tivesse vida própria, tentando dizer algo, um enigma que ele ainda não conseguia resolver. Ele observou a imagem por um momento, absorvendo a magnitude do que isso significava para a humanidade, e então desligou a tela. O logo da SpaceX apareceu em seu computador, como se tentasse trazer alguma sensação de normalidade ao caos mental em que ele se encontrava. Mas por dentro, Musk sabia que nada mais seria normal. O futuro da humanidade estava em jogo e ele tinha agora um papel central nisso. A pergunta que ecoava em sua mente era: será que ele conseguiria manter esse segredo por mais tempo? E mais importante, o que aconteceria quando o mundo finalmente descobrisse a verdade?